Boa noite, pessoas. Vou procurar aquele filtro basicão pra gente não ficar com cara de morta. Aí. Tá show. Oi, oi, mãe, que tá do outro lado da casa. Olá, pessoas. Boa noite. E aí, Esdras? Eu amo que os que são espertos. Aí eles já entram mandando convite, eu não preciso mandar. Vocês facilitam tanto minha vida, gente. Ai, ai. Boa Olá, noite, tudo bem? tudo bem? Deixa eu ver aqui. Eu tava falando que eu amo que os autores que eu convidei até agora, todo mundo é esperto, rápido do gatilho. Aí já entra já mandando convite, eu não preciso ficar que nem uma louca aqui buscando pra Atrasa a mandar pessoa. convite. Sim, a gente já tá tucanado por causa do horário, né? Ainda tem que ficar chamando, procurando a pessoa. Pois é, não, você não viu minha primeira live aqui, porque eu só tinha participado de live com outras pessoas, né? Com, Ah, enfim, algum IG que tinha me convidado para participar. Eu nunca tinha aberto uma live. sim. Daí eu abri, fiquei aqui que não uma louca, onde é que eu boto, onde é que eu chamo, o que que eu faço aqui? Eu já vi várias lives assim. Normal. Aí foi ótimo, porque na hora de salvar você tem como cortar a live, né? E eu não vi, aí eu salvei a live e tem Uhum. 5 minutos no começo da live brigando com o celular. Boa noite, Luciana. Luciana Boa já veio noite, gente. aqui, uma convidada, autora de romance policial. Olha aí. Pronto. É Michael mesmo que fala. É, assim, Pronto. Eu tenho um a problema com tônica, pronúncia de nome. a tônica no ar mesmo. Tava falando e, meu Deus, será que tô falando certo? Pronto. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazer uma apresentação básica aqui do projeto, porque as lives ficam salvas, né? E muita gente assiste depois. Ótimo. Então, para contextualizar o pessoal, essa live faz parte de um projeto meu de conversa com autores nacionais, né? E é quinta com autores, então a cada 15 dias eu faço uma live com algum autor nacional, de preferência independente, né? Porque é legal dar voz a essa galera, né? E eu já chamei a Lara, já chamei a Luciana para vir aqui e hoje temos o Michael, que eu estou muito feliz, porque é diferente da Lara e da Luciana, é um autor de ficção científica e eu só tinha falado de investigação até aqui. Então vai ser o primeiro de muitos, espero. Então, muito Eu obrigada por espero. ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, imagina. Estou feliz, feliz de estar aqui. Quando eu mandei o convite, é engraçado, porque a gente cria, né, uma imagem, coitado, que a pessoa não tem. Quando eu mandei o convite, eu falei, vou mandar o convite, ele não vai aceitar, certeza absoluta. E daí eu mandei o convite e falou, não, de boa. E eu falei, ai, meu Deus, ele aceitou. Imagina, nossa, adoro conversar, adoro bater papo. Ainda mais sobre É ficção muito bom. científica. Pois é muito gostoso ter esse feedback direto, né, com autor, leitor, porque, enfim, eu também escrevo, então para mim é muito gostoso quando eu escuto, quando alguém me manda uma mensagem, quando alguém me fala Aham, o que está pensando da história, né? sim. E compartilhar também, que é o que eu falo muito aqui nas lives, né? Sobre esse processo de escrita que é muito único de cada autor, né? Inspiração. E daí, para quem está começando, é muito gostoso ter esse. E bom, né? Ajuda a ter essa ideia, esse misto de formas de você começar a escrever, e daí a pessoa vai se encontrando, né? Com a ajuda de outros. Tem acontecido bastante nas lives Deixa eu dar aqui, o boa noite pessoal para os que meus colegas sites aqui, a Elita, o fica à vontade. Henrique, o Gilson, que já chegaram aí, o Fernando. Se tem mais alguém que eu não vi ainda, já dou boa noite adiantado. A Liliane, a Adriana. Eu queria comentar um negócio que eu achei muito legal e que me fez me tornar uma grande apaixonada pelas ciphers, que é a relação que vocês têm entre si, né? Porque toda vez que Sim. eu falo das ciphers em algum lugar, chove gente não sei da onde, e outros autores do selo também, leitores, e todo mundo aparece para comentar, compartilhar, falo, gente, que bonitinho. A gente se adora.
verdade, assim, tipo, não é só para fazer marketing, não. A gente tem um grupo super unido, assim, e são pessoas que se dão super bem, a gente conversa pra caramba. Um grupo bem movimentado lá no WhatsApp. Fica bem evidente, assim, pra gente, né, que tá de fora ver, porque eu postei a resenha, né, dos teus contos, e aí veio um monte de gente comentar, um monte de gente compartilhando, e da live mesmo compartilhando. Tive 600 menções hoje aí no meu Instagram, de todo mundo falando, vamos lá assistir a live, né? Falei, gente, é muito legal isso, porque é algo bem diferente do que a gente é acostumado a ver, principalmente editoras, né? Tipo, cada um por si, a editora Uhum, uhum. tá mediando os autores, mas é meio que cada um por si, ninguém se conhece, ninguém se fala, vida que segue, né? É, E eu achei muito, eu tenho achado muito legal isso, né? Ver essa relação que vocês têm de amizade ali, né? É sim. além do marketing, como você falou mesmo, né? É muito legal isso. Então, já temos algumas pessoas na live, vamos começar nosso papo, para não delongar muito, né? Então, como eu falei, o Michael é escritor de ficção científica, daquela que, como diz o próprio Fernando, né, a gente acaba o livro com a cabeça assim, bugada, pensando, meu Deus, o que foi que eu acabei de ler, né? O que aconteceu aqui? E eu deixei uma caixinha aberta lá nos meus stories com algumas perguntas pra gente responder na live. E daí eu acharia legal a gente começar por elas, porque já vai meio que delineando o nosso papo aqui, né? Perfeito. A primeira delas é sobre o que te inspira. E eu acho legal a gente começar por isso, né? Tem Ah, alguma coisa no teu processo de escrita que normalmente você sempre recorre para inspiração, que te ajuda a criar os universos, os personagens? Porque são parênteses, né? Para quem ainda não leu o Rebanho, por exemplo, é um universo muito único, assim, né? Muito. Não é um negócio que você vê em muitas histórias. Então, o que te ajudou, assim, na inspiração da história? então, na verdade, as minhas histórias elas são inspiradas na realidade, no que eu vivo mesmo. E o elemento de ficção científica é o que eu acrescento nelas depois para poder contar o que eu quero. Então, em primeiro lugar, eu pego um elemento da vida, de alguma coisa que eu preciso falar, que eu sinto necessidade de abordar um determinado assunto. Então, por exemplo, no caso do rebanho, eu escrevi ele pensando em falar sobre a individualidade, né? Uhum. Sobre o quanto é importante a gente saber se individualizar, né? Saber que a gente vive em sociedade, mas ao mesmo tempo a gente precisa preservar, né, uma coisa nossa, né, de quem sou eu. Então o rebanho ele fala sobre isso, na verdade. E o elemento de ficção científica é a parte de entretenimento, vamos dizer assim, para que essa história não fique assim, é um filósofo tentando, sabe, falar, dar a lição de moral. Né? Eu quero falar isso de uma forma divertida, eu quero falar isso de uma forma que as pessoas se sintam que elas estão fazendo parte daquela história e que elas entendam aquilo através da experiência que aquela história está contando. Essa que é Sim. a lógica, assim, de quando eu escrevo. E é quando a gente lê as resenhas, né? Eu gosto muito quando eu termino o livro, principalmente o livro que me faz pensar, assim, de ler as resenhas, porque às vezes eu tenho uma experiência com o livro e a outra pessoa tem experiência completamente diferente, né? E daí eu vejo muitos pontos de vista, assim, quando eu leio as resenhas. E é muito isso, né? Quando a gente lê as resenhas dos teus contos, é a primeira coisa. Ninguém aborda muito essa questão do, meu Deus, que viagem, sabe? O mundo tecnológico, blá, 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 que normalmente se vê em ficção científica. É sempre o outro lado do que o que o conto fez a pessoa pensar, né? Uhum. Dessa questão do rebanho mesmo, foi um dos pontos que eu comentei. Apesar da gente falar de clones na história, eles são muito singulares, né? Isso faz muita diferença no final da história, né? Que Uhum. eu tenho. Meu Deus do céu. Mas. E você trabalha isso muito bem, né? No desenvolvimento tanto de rebanho como de leão e outras histórias que já estão na minha conta Fico da Amazon. lisonjeado que isso fique evidente, assim. Vamos pegar aqui a próxima, olha. Ah, tem uma boa aqui, ó. O que vocês fazem, né? Ou você faz quando não consegue escrever, mas tem ideia na cabeça, né? Isso aconteceu comigo recentemente, mas quando isso acontece contigo, o que você costuma fazer? Primeiro eu tento. Primeiro eu tento escrever, eu tento colocar no papel,
Eu sou bem disciplinado, assim, com as coisas, sou bem metódico, né? Então, quando eu tenho uma história e eu tô a fim de contar ela, ou eu acho que é importante contar, eu começo a escrever do jeito que dá, né? E sim, acontece muitas vezes de chegar num ponto e aquela história não avançar. Assim, por mais que quando veio a ideia foi uma temática legal, que eu curti muito, que eu achei que ia render, só que à medida que eu fui tentando desenvolver a história, a coisa não saiu do lugar. Eu tento fazer isso por um tempo, sabe? Eu fico aí uns dias, umas semanas, às vezes, em cima, tentando escrever a história. Se eu vejo que não tá rolando, eu simplesmente largo ela de mão. Eu largo ela porque, assim, eu sei um momento de virada que, assim, se eu continuar escrevendo essa história, ela vai ficar uma merda. Porque eu vou escrever ela Aham. contrariado. Né? Eu vou Aham. escrever ela sem querer, porque eu botei na cabeça que eu tenho que escrever. Então, assim, eu largo ela fora e quem sabe em um outro momento eu posso pegar ela e não, agora ela faz mais sentido para mim. Eu posso voltar a escrever. Senão eu largo e deixo de lado, assim. Né? Eu só sigo com ela quando eu sinto que eu estou sentindo prazer em escrever, assim. Ela realmente está me preenchendo. Eu me identifico muito nesse ponto porque tava, né, as pessoas que leram os meus primeiros contos estavam esperando a continuação do conto, da história, né, no mesmo universo. E eu tentei, eu tentei muito. Eu tinha ideia, eu tinha toda a ideia na minha cabeça. Ia ficar incrível na minha cabeça, né, o que ia ser feito. Mas eu não conseguia escrever. E daí eu tive esse momento de virada, de falar assim, não adianta. Eu tô me prendendo e eu não estava conseguindo continuar escrevendo, né? E quando né, aceitei que se eu for para um outro universo escrever algo novo, não tem nenhum problema, eu vou continuar sendo escritora. Sim. É, foi ótimo, porque eu tenho me divertido muito criando novas histórias, né? Tem É. sido um processo muito bom para mim. Até Então, eu acho legal. uma coisa sobre isso, assim, eu tenho até um pouco de cuidado em manter a escrita dentro de uma caixinha na minha vida, que é a caixinha assim, eu faço isso porque eu gosto, eu não faço isso porque eu preciso, ou porque eu tenho que fazer, porque... E essa é a diferença da gente ser um escritor independente, né? De não ter essa obrigação de cumprir uma agenda, um cronograma de editora, por exemplo. Então, assim, eu escrevo Sim. quando eu quero, quando eu tô afim e o que eu tô afim. Eu acho que isso coloca a leitura, a escrita, num lugar muito mais, não vou dizer confortável, mas assim, um lugar muito mais divertido na vida da gente, né? Prazeroso de fazer, né? Prazeroso, Você essa palavra. Exato. É, é, é um paralelo muito bom do pessoal que não é escritor e que está assistindo a live na questão de livros, né? Quem tem IG literário sabe, eu tive uma fase do meu IG que eu comecei a ler que nem uma louca e ler livro hypado porque tinha que estar hypado e era o que eu tinha que trazer. E eu fui perdendo o prazer de ler. E eu falei, não, tem que parar com isso, não adianta, sabe? Não vai adiantar, não é esse o objetivo de eu estar fazendo isso daqui. Então Uhum. é a mesma coisa, né? Quando, principalmente sendo autor independente, você tem um pouco essa liberdade, né? De continuar fazendo as coisas num ritmo que ainda é prazeroso pra gente, né? Uhum. Vamos à próxima. Eu tô vendo os comentários enquanto tu tá falando, assim, o pessoal tá em peso aqui falando. Pode ler, né? De vez em quando Que bom, como aparece é bom ter algum. amigos, né? Pois é. Tem uma daqui que é muito boa. Que qual é uma das maiores dificuldades de você publicar aqui no Brasil? Porque tem, né? Um bocado. Para você, você sentiu alguma que se destaca assim, nesse mar de Então, dificuldade? eu só posso falar como autor independente, né? Porque eu nunca tentei ir para uma editora, nunca tive, nunca busquei uma editora, nunca fui atrás de uma, nunca mandei manuscrito meu, nada. E então eu não sei como é que é essa realidade para quem está buscando editora. Eu imagino que seja bem complicado. Porque eu acho que a demanda é muito grande, eu acho que elas devem receber milhares de manuscritos toda semana. Então, até que chegue no teu, até que alguém dê atenção, né? Deve ser bem complicado. Mas falando da minha realidade como independente, eu acho que depois que se democratizaram essas plataformas de publicação online, né, como a da Amazon, eu acho que facilitou muito a vida, né, para publicar. Então, na verdade, publicar um livro não é muito simples, é muito fácil. Né? É só você dar uma lidinha ali, aprender como é que funciona, você publica em poucos dias, assim, você está com o livro online. A dificuldade no Brasil, né, e ainda falando da realidade de como escritor independente, é alcançar as pessoas. Exato. Esse é que é o desafio, né? O desafio é você, como é que eu vou me aproximar do leitor que se interessa por aquilo que eu escrevo, né?
Então, assim, cada um vai ter a sua estratégia. Tem gente que vai investir em marketing, tem gente que vai, sei lá, se associar aí a um grupo maior, né? Ou vai fazer parcerias com perfis literários, de mandar o seu livro para o Brasil inteiro, né? Aí tem várias formas de fazer isso, assim. Como para mim, a escrita, eu sempre que as duas coisas para mim elas estão em igual peso, né? A leitura e a escrita. Mas quem está escrevendo, eu me perdi. Mas a maior Tudo bem. dificuldade é essa, assim, é você conseguir realmente conversar com as pessoas que fazem. Porque às vezes tem um cara que escreve muito bem, né? Uma menina que escreve um livro super legal, ela tem uma escrita maravilhosa, só que falta esse contato, né? Falta ela saber o caminho de como chegar nas pessoas. Aí o que acontece? Ela escreve uma vez, publica lá na Amazon no Wattpad, seja onde for, e aí ninguém enxerga que ela escreveu. E aí a pessoa se frustra, porque ninguém viu e ela acha que ela não escreve bem, né? Então, esse eu acho que é complicado. Tem que ter perseverança, sabe? Tipo, tá, eu tenho que Exato. entender que eu tô começando, as pessoas ainda não me conhecem. É porque no caso do autor independente, você tem que, infelizmente, você tem que se vender primeiro para depois vender sua obra, né? As pessoas têm que te conhecer para querer ler a sua obra e te dar uma chance. Naquele mar de opções que existe no Kindle Unlimited, no Wattpad, até que alguém chegue até a sua obra, simplesmente porque olhou a capa, olhou a sinopse e gostou, a probabilidade é muito menor, né? Então, a rede social ajuda a ter esse vínculo e as pessoas se interessarem, né? Mas aí que é o rolê, né? De você chegar até a comunidade, das pessoas te conhecerem. Agora, sobre esse ponto, eu tenho uma questão a ressaltar que eu estava lembrando na hora que eu estava pensando nos pontos da live, que você e o Fernando foram dois autores, que eu acho que foram os únicos dois autores que aconteceram comigo o processo inverso. Eu primeiro conheci vocês na rede social, Uhum. vi a presença de vocês na rede social, achei incrível o perfil dos dois, né? E a interação que vocês têm com as pessoas, né? Falei, vou procurar os livros desse cara. E daí eu fui na Amazon e comecei a ler. Normalmente é o contrário, normalmente eu fuço lá, Sim, pego algum, ler e começo a seguir o sim, autor, né? sim. Mas tanto você como o Fernando foram assim, eu conheci por meio do Instagram, né? Então, aí está fazendo uma boa imagem na rede social. Pelo menos isso, né? Pois é. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, é. Tem uma pergunta aqui que eu vou falar porque eu fui trollada. Tô perguntando por que o Mike tá de óculos. Eu fui totalmente trollada porque eu achei que só usava óculos, tá? Mas o Eu até tô óculos com é ele aqui, ó. charme. É só charme. Eu até tô com ele aqui, ó, mas eu uso ele. Eu uso ele de vez em quando, assim, quando eu vou tirar foto, quando eu vou. Às vezes em algumas lives eu já usei ele muito, mas na verdade ele não tem grau, não. É só charme mesmo. É só charme, galera. Eu aqui com 6 graus de miopia, falando, ele também usa óculos. Não, é charme. Mas você tá respondendo a pergunta aí. Vamos lá. Ah, tem um ponto aqui que eu achei legal, não tô achando a pergunta, mas assim, tem alguma coisa que te ajuda porque as suas capas, né, sua identidade visual, ela segue um padrão, inclusive do seu Instagram, né? Tem Uhum. alguma coisa que o que te fez escolher assim, essa identidade visual, o que te ajuda? Eu vi que é você que faz tudo, né, lá no livro Uhum. tá Uhum. escritinho, que você faz a capa, tudo bonitinho. Sim. Então, o que te ajudou nesse processo, né, de escolher fazer por conta própria e coisa do tipo? Então, eu de profissão sou designer. Na verdade, eu trabalho com design de cultura organizacional, é uma coisa mais abrangente, né? É design estratégico, mas passa por isso o design gráfico também, então eu acabo fazendo também. Eu não sou capista, eu nunca fiz capa para outras pessoas, a não ser para mim mesmo e para o Cypress, né? Por exemplo, no caso da antologia, que eu fiz a capa junto com o Luiz. Mas trabalho com design em outras áreas e trabalho muito com desenvolvimento de marcas mesmo, assim, né? Então, por exemplo, quando eu vou desenvolver uma determinada campanha para um cliente, existe essa lógica, assim, né, de você criar uma identidade para que as pessoas identifiquem que você está falando da mesma marca, né? Por exemplo, você vai ver a marca da Vivo, você vê uma palavra escrita com o lettering que a Vivo usa, né, o tipo de letra, você já sabe qual é a marca.
Então, porque aquilo tá muito forte, né? Então, a minha estratégia, vamos dizer assim, é deixar marcado que a pessoa olhe para a capa do meu livro e entenda de cara que esse aqui é o livro do Michael, né? E aí, claro, eu escolhi as estratégias que eu escolhi. Primeiro, eu sou o cara minimalista, eu gosto de coisas bem limpas, assim, eu não gosto de muito elemento, isso já é mais de gosto, né? Mas eu tenho uma coisa que pode verificar que tem em comum dos meus livros, é que sempre tem um motivo animal nas Uhum. capas, né? Então, tipo, Vespa Esmeralda tem uma Vespa Esmeralda mesmo, que existe, né? Um inseto. No rebanho tem gado, né? Às vezes parece um pouco que é gente, mas é gado. No Leão é a pele de um camaleão negro, né? Que tem a ver também com a história do personagem, né? E colmeia de vidro tem uma colmeia que parece que os pavos são feitos de vidro mesmo. Então, assim, tudo tem a Uhum. ver com esse universo. E, assim, de elemento de ficção científica, o que eu mais gosto de abordar é a biologia. Então, conversa, né? É, é legal. Eu acho divertidíssimo, acho muito inteligente que consegue abordar também, porque é difícil. É, Mas cadê? Deixa eu achar o comentário. O Henrique comentou algo aqui que é verdade, né? Eu fiz a pergunta, mas para as pessoas entenderem, mas é uma verdade. Autor independente, ele acaba fazendo tudo. E realmente, né? Você aprende a fazer tudo. Pelo menos no começo, né, nos primeiros livros, a tendência é que o autor ele faça tudo em vez de realmente pagar alguém para fazer isso, né? E foi o meu é, caso. Chegou num ponto que eu revisei tanto o meu livro que eu já não aguentava mais. Eu falei, tira esse negócio de perto de mim que eu não aguento mais olhar. Porque você tá com aquilo o tempo todo, lê, relê, manda pro é, leitor beta, aí volta, aí corrige, é, e aprende a fazer capa. Do meu livro também foi eu que fiz. Então, você é. aprende a fazer de tudo um pouquinho, né? Vira bombril. Você tem que ter várias chavezinhas na cabeça, né? Agora troca pro leitor crítico, agora troca pro capista, né? Isso, Pro editor, exatamente. e assim vai indo. Você tem que ficar tocando os personagens dentro da sua cabeça, né? Não pode, não, assim, ó, ser leitor independente não pode bater muito bem, isso é fato. É, exatamente. Aí eu recebi um comentário esses dias que me deixou com alegria tão grande. Porque foi uma das coisas que eu mais me preocupei foi a revisão do livro, né? Aham, E não adianta. Sua vista fica cega. Chega um ponto que você não enxerga mais esse erro, não enxerga mais nada, né? aham. Daí uma menina me mandou mensagem dizendo que uma das coisas que ela mais observou é que ela não tinha achado erros, né? Erros de português, erros de grafia no livro. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei mais feliz do que se ela tivesse falado da história. Porque eu falei assim, eu me esforcei tanto para isso dar certo, então deu bom, valeu a pena as 15 revisões que eu fiz do livro. Deixa eu Mas ver não se tem adianta, mais esse é o alguma caminho. pergunta. Esse é o caminho. Até Pois é, gostei muito da frase que o Gilson botou aqui, forte é quem faz o próprio caminho. E, claro, assim, a gente tem uma vantagem de geração, vamos dizer assim, a minha e a tua, porque a tua ainda é mais recente, mas de a gente ter uma certa familiaridade com as ferramentas, né? Com a tecnologia, a gente consegue, né? Eu vejo, assim, que tem pessoas, colegas meus mesmo, assim, um pouco mais velhos, que eles pedalam um pouco, assim, né? Mas, assim, é a perseverança deles que faz a coisa acontecer, tipo, eles se viram, sabe? Eles dão um jeito. Então, não tem muita opção, pelo menos aqui no Brasil. vou pegar uma última pergunta aqui para a gente responder das perguntas deixadas, né? Tem algo que te desanima no processo, que te deixa meio para baixo? Já fez pensar em talvez parar de escrever ou algo do tipo? Então, pensar um pouco aqui. Eu acho assim, tem a coisa do durante o processo de escrita, que pode te desanimar Uhum. um pouco, né? Que é tipo, essa história não tá me agradando mais, né? Eu particularmente, eu sou um cara muito inquieto, então assim, eu não gosto de ficar muito tempo vivendo a mesma coisa na minha cabeça, sabe? Minha cabeça precisa pular, assim, mudar de assunto, né? Então, quando eu fico muito Uhum. tempo com um assunto e aquele assunto já não tá mais me agradando, eu pego meio que um ranço, sabe? E aí eu já tenho Uhum. que largar. Não tem mais jeito. Então tem essa questão. E tem uma outra questão que é pós-processo de escrita, que é essa coisa da divulgação. Eu não tenho muito saco, por exemplo, para puxar saco de perfil literário para que leia meu livro. Eu não tenho saco para Uhum. isso. Assim, precisava, mas eu não tenho. É Então, tipo, quando é eu me complicado. é complicado, né? Então, geralmente, assim, a pessoa leu, viu em algum lugar, gostou, conversou comigo. Eu sou super receptivo para conversar, eu adoro conversar, como eu já te falei.
Mas assim, ir de pessoa em pessoa, conversar, chamar, dizer, ah, lê meu livro, tal, tal. Cara, eu acho até meio inconveniente. Sim, e assim, é um negócio que eu comento, né? Tenho comentado muito no IG, que hoje em dia é comum a gente ver essa bandeira do Leia Nacional, Leia Livro Nacional sendo levantada por diversos IGs e plataformas, enfim. Mas quando a gente vai ver na prática, o Leia Nacional é a pessoa ganhando o livro de alguma editora, uma edição super de luxo do Machado de Assis. É nacional. É isso aí, é isso aí. Vai fazer Mas financiamento coletivo para uma obra consagrada, sabe? isso. E daí, quando você vai na prática, a pessoa ela não apoia o autor que está vivo na geração dela, escrevendo e batalhando para poder publicar, entendeu? Então, É a síndrome de Van Gogh, né? isso é complicado. Então, esse ponto é meio delicado, né? Não, não é todo mundo que realmente se propõe a ajudar a literatura nacional que faz isso, né? Uhum, uhum. E a gente tem que Entende o que aprender a é a lidar. literatura nacional. É. Não tem muito o que fazer, Uhum. de aprender a lidar com a situação, né? É, rolou umas perguntas aqui mais sobre processo de escrita mesmo, estilo. Aí tem uma pergunta aqui do Gilson sobre o que você acha do uso de vários narradores ao longo de um mesmo romance, né? É algo que você já tentou abordar? Acha? Não, há vários narradores não. Eu não fiz ainda. Eu acho interessante, só que eu acho que tem uma questão assim. Eu acho que tem que ter uma habilidade paralela aí para quem é escritor que faz isso, que é conseguir amarrar bem essa história. Porque uma Sim. história onde tu não consegue, onde tu tem dificuldade de acompanhar esse raciocínio de mudança de personagem e tal, ela acaba ficando maçante, né? Porque o leitor não Uhum. tá afim de quebrar tanta cabeça, né? É claro que eu sou um cara que gosto, assim, de tentar descobrir as coisas, né? Mas se aquilo começa a ficar muito trabalhoso e tu começa a perder a linha de raciocínio, é muito provável que a pessoa vai largar a leitura. Uhum. Então eu acho muito legal, porque eu acho que dá dinamismo para a história, né? Eu não fiz, em Vespa Esmeralda eu não fiz exatamente isso, porque eu não mudei, o narrador era sempre em terceira pessoa, mas eu sempre o ponto de vista era mais em cima de um personagem, né? Uhum. Mas assim, tentei amarrar isso na história numa sequência que fizesse um sentido para as pessoas não se perderem, né? Acho que é só importante ter esse cuidado. Sim, essa ideia. E principalmente, eu penso assim, tem que ter uma habilidade, né, de você mudar o personagem, porque se você está falando de vários pontos de vista, né, de personagens diferentes, de pessoas diferentes, você vai ter que criar uma personalidade, uma forma de falar, de pensar para cada um deles, né? E isso Uhum. tem que ser feito de uma forma muito bem feita, né, muito bem organizada para que não pareça que você está falando com vários clones contando a mesma história, só que em épocas diferentes. Inclusive, assim, eu tive um retorno, só um parênteses, assim, mas eu tive um retorno do Comédia e Vidro, que foi um erro que eu cometi enquanto eu escrevi. Isso na betagem ainda, né, antes de publicar ele. E ele foi escrito em primeira pessoa, só que eu estava tão absorto na história que eu esqueci de separar o personagem do narrador. Hum. No sentido assim, o personagem era quem estava narrando, né? Era a primeira pessoa, era ele que tava, só que assim, eu estava falando com a voz do Michael, em muitos momentos, não com a voz do Ah, personagem, né? E aí eu já tentei isso, não, peraí, vamos voltar um pouco. Eu estava usando linguagens que eu uso e que aquele personagem talvez não ia usar. ah. Então esse é um cuidado também que às vezes a gente se pega, né? Legal você falar isso, porque foi algo que eu comentei com a Luciana. A Luciana, o livro dela, o Súplica em Olhos Mortos, ele se passa em vários locais diferentes. Você passa por Londres, passa pelo Rio de Janeiro e pelo interior de Alagoas. Uhum. Então, ela disse que na primeira vez que ela escreveu o livro tinha uma mesma linguagem completo, do início ao fim. E ela falou, não faz sentido, porque eu estou falando de culturas diferentes, dentro de um país que é enorme, tem um regionalismo absurdo. E daí ela foi mudando, ela teve que reescrever o livro para que quando os capítulos estivessem em Alagoas, a pessoa se sentisse em Alagoas, né? Com Uhum. expressões que são daqui, que as pessoas em outros lugares talvez não entendam, né? E foi muito legal. Quando eu li, eu moro hoje em Alagoas, não sou alagoano, mas morei boa parte da vida aqui. E quando eu li, eu me identifiquei, porque eu vi ali uma forma de falar que eu conheço, né? Então, ter essa separação de, né, você enquanto escritor e o estilo do personagem, né, tem que tomar cuidado, né? Tem que prestar atenção nisso mesmo. Sim.
O Isaías perguntou como é que funciona a criação dos teus personagens. Tem alguma coisa que te ajuda? Porque nessa questão da ambientação você me falou que conta histórias reais, né, usando a ficção científica, mas Sim. na questão dos personagens mesmo. Olha, vai parecer clichê o que eu vou dizer, tá? Mas os personagens, eles criam vida própria. Uhum. Eu não faço ficha de personagem. Eu não desenho o personagem antes da história acontecer. É uma pirâmide, né? Em primeiro lugar está a mensagem central, né? O que eu quero abordar. Em segundo lugar vem o elemento científico. Como que eu vou contar essa história, né? Qual é o elemento por trás disso do fantástico, né? Que vai fazer aquela história ser envolvente. Aí eu vou para a narrativa, que é amarrar essas coisas, né? Começar a contar. E é claro, eu vou precisar dos personagens. No começo eles são peões. Depois eu viro o peão deles. Por quê? À medida que as coisas vão acontecendo, eu vou sentindo a reação que aquele personagem precisa ter, né? E ele vai criando certas nuances que assim eu preciso respeitar. Então tem coisas que por exemplo, pensei na história quando eu comecei a escrever, eu pensei, esse personagem vai fazer isso, isso e isso. Só que depois que eu começo a escrever, esse cara me diz assim, não, eu não vou fazer isso, porque isso não tem nada a ver comigo, eu não sou assim, sabe? E é real, isso acontece muito, assim, e aí eu mudo o curso da história, porque daí o personagem assumiu. Então eu acho que primeiro tu dá um empurrãozinho, depois tu deixa ele tomar conta. Depois ele vai crescendo por conta própria. Depois ele vai crescendo. E geralmente depois eu volto a história toda e aí eu vou ajustando ele para aquela para aquela personalidade que eu construí até o final, né? Pô, agora esse aqui é a pessoa que eu quero. Então eu volto lá no início e aí eu vou pontuando aquelas coisas que ficaram para trás para desde o começo ele mostrar que ele tinha aquela personalidade. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que se encaixa, né? Perguntaram se você baseava ele em algum conhecido ou em todos são versões de você mesmo, mas eu acho que entra nesse mesmo critério, né? De É, deixar eles deixa eu ver. Né? crescerem. De qualquer forma, é um pouco da gente. Isso é muito verdade, né? Tudo que a gente escreve, a gente está contando um pouco da nossa história. De alguma forma, a gente está tentando traduzir, né? Tem um pouco de nós em cada personagem. Isso aí é freudiano, não tem nem como escapar. Exato. É, eu sinto isso porque eu tô no momento de me libertar dessa ideia de que todos as minhas personagens têm que ser iguais a mim, né? Ou têm que agir da mesma forma que eu. E no livro que eu tô escrevendo agora, a personagem ela é completamente diferente de mim, né? Diferente da minha primeira personagem, que era um paralelo meu completamente. E daí tem algumas coisas que ela faz e que ela toma atitudes que eu não tomaria. Eu fico assim, eu falo, gente, mas sabe, por que ela tá fazendo isso? Mas é a personalidade dela. Sou eu que tô escrevendo, mas é ela ganhando vida, né? E isso é Uhum. legal, porque a gente começa a fazer essa diferença, né? Você enquanto autor e a história. Você não precisa estar lá, né, o tempo todo, ou ser você o tempo todo, né? É essa a graça de criar histórias, né? Criar coisas que você não viveria Sim. ou É não achar os faria. outros vocês aí dentro, né? Exato, exatamente. E é muito gostoso, né, quando a gente faz Uhum. isso. É uma sensação muito boa, assim, quando você vê a Uhum. coisa criando vida realmente, né? Então, já que nós falamos bastante aqui sobre processo, inspirações, escrita, eu queria falar agora sobre um ponto que eu comentei, que é as ciphers. Quando eu conheci as ciphers, eu conheci por meio de um IG que eu sigo de ficção científica, Uhum. e eu fiquei completamente perdida sobre o que era Cypress. Depois eu vim descobrir que é um selo, né? Mas como é que funcionou você entrar na Cyphers? Como é que funciona o selo em si, né? Você Uhum. consegue explicar para nós? Consigo. Na verdade, você está falando com o pai do Cyphers. Eu fui o idealizador dele. Eu tive a ideia de criar um selo de ficção científica independente nacional, porque era uma dificuldade que eu encontrava. Assim, quando eu comecei a publicar, eu vi assim, cara, não, eu já sei que eu quero escrever como independente, só que eu quero que as pessoas possam olhar, ter uma marca no livro, que as pessoas olhem e dizem, esse é um livro de ficção científica nacional, né? E sentia falta disso. E reunir outros autores em torno disso, outras pessoas, outros escritores independentes, que escrevem bem, escrevem ficção científica, né, brasileiros, e que falta isso, porque isso dá um peso diferente para a obra de qualquer forma, né? Ter uma coisa que reúna, porque, querendo ou não, ele
é um referendo, assim, né? Poxa, isso aqui tem um nível de qualidade, porque algumas pessoas concordaram de que são a obra que se enquadra na mesma categoria. Então, isso é legal. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com pessoas, então, com criadores de conteúdo, que hoje são os chanceleres Cyphers, né? Então, hoje é a Cris Sakamoto e o Henrique Sanches. A Daniela Matos também fazia parte como chanceler. Então, a gente começou com esses chanceleres primeiro, assim, eu conversei com eles foram acrescentando a ideia, engordando a ideia, né? E eles trouxeram os escritores, porque eu também, como eu estava começando ainda, conhecendo o mercado de ficção científica, eu não conhecia muita gente ainda. Né? Então foram eles que convidaram, inclusive, esses autores que estão hoje. Então, além desses chanceleres que eu te comentei, a gente tem mais, além de mim, mais 7 autores, né? Então, acho que praticamente todos aqui devem estar na live. E assim, tem dado muito certo, né? Mesmo pelo que tu falou, tu acabou chegando, descobriu, ficou na dúvida do que era, foi atrás, né? Então hoje nós somos a Elita Lear, o Daniel Cardoso, o Gilson Cunha, Fernando Rombola, o Leonardo Born, o Rogério Pietro e o Vinícius Canabarro. E eu, de autores. Né? Eu conheci a Cypress por causa da Dani, da Daniela. Eu sigo Uhum. ela, eu tenho ela como um grande referencial em quesito, né, de livros, quando eu Ela quero tem começar a bastante ler algum. autoridade nisso. Nossa, é incrível. Todas as recomendações que ela me fez eu li e gostei, viraram favoritos Uhum. da vida, assim. E daí, quando eu comecei a. Essa questão do selo, né, faz muita diferença realmente, porque quando você lê um autor, vou dar um exemplo. Esses dias eu li um livro de romance policial no Kindle e amei o livro. Só que completamente independente, não tinha nenhum selo, não tinha nada. E eu queria muito achar autores parecidos e no mesmo estilo e Uhum. na mesma temática. Só que aí eu tenho que pegar a Amazon e sair rolando lá. Bacana. Não é Uhum. sempre que as recomendações que a Amazon dá estão dentro do parâmetro ali, ou da mesma ideia, né? Ela é o robozinho que joga lá pra gente. Então, essa questão de ter o selo, né, ajuda muito, porque você já vai em outros autores. Foi o que aconteceu. Eu li o teu conto, amei, e daí em seguida eu já fui pro conto do Fernando, e que também amei, e daí eu peguei e falei, vou ler todos os autores da Cyphers, entendeu? Então, é algo que funciona muito, você acaba, né, criando os grupinhos e facilitando para que o leitor chegue até, né, os autores. Sim. Inclusive, É a muito legal. antologia que a gente escreveu agora no final do ano passado, ela fazia parte dessa estratégia, justamente, das pessoas que tá, legal, a gente já conseguiu ter um grupo bacana, as pessoas já identificam os ciphers, mas muitas vezes elas se focam ali num escritor e elas têm medo de conhecer o trabalho dos outros, porque é trabalhoso, né? Pô, vamos fazer uma antologia, porque daí a gente escreve contos curtinhos e a pessoa tem a oportunidade ali de ter um saborzinho de como é que cada um escreve, sabe? E aí, pô, o Isso. cara que gosta já, que já está acostumado a gostar e gosta da escrita do Michael, vai ler e vai se apaixonar pela Elita, sabe? Vai gostar do que o Fernando escreve, vai curtir o que o Vinícius tem, sabe? Então, essa é a ideia da antologia, foi isso. Então, a gente quer fazer outras no futuro para fomentar isso, sabe? Que as pessoas conheçam a gente, né? E os outros autores que vierem também, porque a gente também tem essa intenção de agregar novos autores depois. Pois é, então o objetivo do selo tem sido alcançado, viu? Porque comigo, pelo menos, foi assim que funcionou. Que bom. Já corri no... Quando eu li o primeiro conto, eu tinha lido um conto. Eu catei o site da Cypher e falei, eu vou baixar esse template e vou ler ele todinho. Aí já tá lá, sabe? Eu saí marcando e lendo tudo. E foi muito. Tem sido muito bom, assim, foi uma descoberta muito boa para mim, porque eu tenho me encontrado muito no romance policial, investigação nacional, tenho lido cada vez mais livros nacionais e isso tem me deixado muito feliz, porque eu posso ter esse contato aqui, né, com o autor e também apoiar outras pessoas que, assim como eu, né, estão escrevendo e tentando achar os leitores. Mas eu não tinha me achado ainda na ficção científica nacional e o Cypher tem me ajudado a fazer isso, né? Então, não sabia que você era o idealizador, fiquei muito feliz de saber disso agora. Parabéns, viu? Realmente é um projeto Obrigado. incrível, assim, muito bom. Pois é, Henrique, eu tô maratonando aqui. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu tinha pelo menos umas 6 leituras coletivas para fazer esse mês. E quando eu li o teu primeiro conto, eu falei assim, leitura coletiva para quê? Não preciso de leitura coletiva. Peguei as leituras coletivas e joguei pro alto.
E falei assim, da leitura coletiva agora é isso aqui, ó. Pegar o template das cyphers e deixei lá. Eu disse, é isso. Vida que segue. Ah, O grupo da leitura coletiva que sou, pra fazer o quê? eles que lutem. Eles que lutam, eu tenho que fazer. Vida que segue. Ai, ai. É, agora é aquele momento fã, tá? Que eu começo a puxar saco. Eu acho incrível a habilidade, e aí eu vou falar de você e do Fernando, que são os dois que eu conheço da Cyphers, né? De conseguir falar de ficção científica em um conto, apresentar conceitos tão primordiais da ficção científica em um conto pequeno e fazer isso de uma forma que não deixe pontas soltas, que envolva, né, que crie um ambiente incrível, um universo que você pare e fique imaginando as cenas. Então, você e o Fernando conseguiram me surpreender com relação a isso, né? Fernando, principalmente, eu li Esther e terminei assim, falando, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? Então, parabéns, viu? Vocês têm uma escrita fenomenal e espero muito que cada vez mais pessoas conheçam o trabalho de vocês, né? Porque realmente vale muito a pena. Muito obrigado. Eu fico sem saber o que dizer nessas horas. Eu Eu perco o gosto jeito. de puxar saco. Ó, você se prepare. O Douglas não está aqui assistindo hoje, mas o Douglas, se você perguntar pro Douglas Ribeiro, autor de Presa Fácil, ele vai saber. Quando eu gosto do livro, o coitado do autor não aguenta mais ver minha cara. Porque a pessoa respira do meu lado, eu tô falando do livro. E daí, com o Douglas é assim, o Douglas, coitado, todo dia tem uma notificação minha lá. Então, se prepare, né? Provavelmente vai ser isso que vai acontecer com vocês. Eu queria falar. Ah, sim. Eu vi que o senhor está escrevendo uma nova história, né? Publicou Ah, esses sim. dias aí no, Uhum. no Stories, que vai vir uma nova história. Tem algo que você possa falar para nós sobre essa nova história? Vamos ver, o que eu posso dizer sem dar spoiler nenhum? É um pouco do que eu falei lá nos comentários, assim. Ela é uma história que, como eu te falei, eu sempre escolho um tema central, né? Uhum, Sobre o que eu tô falando, né? E o assunto dessa história é a nossa fé. É a nossa dependência pela fé. O quanto a uhum, gente, não digo pela fé católica, pela fé como um todo, né? Pela nossa capacidade de acreditar naquilo que não tem comprovação nenhuma, né? As coisas, as superstições, tudo mais. E o quanto isso pode se virar contra nós. uhum. Então, essa é a premissa básica, assim, né? É o que está por trás da história. E aí a forma como eu vou abordar isso, aí já é spoiler, né? Eu não posso contar. Aí já é spoiler. Aí vai ficar na Aí já é spoiler. curiosidade. Mas legal saber a temática central, né? Já espero aí o outro livro de quebrar minha cabecinha, de eu terminar ou com a cabeça explodindo ou chorando, que foi o caso comigo terminando Leon, que eu acabei numa bad que não estava escrita. Ah, eu acho que então tu não deve ler Comédia e Vidro. Tá lá, tá na minha continha na Amazon, esperando eu terminar minha leitura atual para começar ele. Mas nós comentamos já um pouco sobre rebanho, né? E infelizmente eu acho que não tem como falar muito sobre a história assim, dar grandes spoilers, assim, né? Mas a quem não leu o rebanho aqui, eu vou fazer um resuminho, né, para vocês sobre do que se trata e dos pontos que eu achei mais interessante aqui, que é o fato de a gente estar tá falando de clones, né? O personagem principal acorda no meio de uma salinha branca lá com vários clones deles e eles começam a morrer. E eu me senti muito tocada por essa parte da história, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, a forma como eles começam a morrer, como isso vai se propagando, né? Me fez me sentir muito na situação que nós ainda estamos, infelizmente, né, hoje, com a pandemia. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, por favor, leiam, porque o final dessa história é incrível. Incrível mesmo, de verdade. E mesmo falando de clones, foi o que eu havia comentado, né? Eu achei muito interessante você ter conseguido criar personagens diferentes que ao mesmo tempo são iguais. Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que você entendeu o que eu tô querendo dizer.
teve algo que você, enfim, se prendeu ou te ajudou a fazer isso, né? Para que a gente não sentisse que a gente estava lendo o mesmo personagem o tempo todo? Então, até eu estava discutindo com um amigo meu esses dias na rua. Vindo da academia, assim, a gente estava falando sobre isso. Que é aquela coisa assim, até que onde começa a individualidade do ser humano, né? Onde é uma pessoa diferente. Por exemplo, se tu clona duas pessoas, ou der duas pessoas agora, neste momento, nascem juntas, né? Elas são iguais no primeiro milésimo de segundo. No próximo, elas já não são mais. Porque elas estão já em posições, em pontos de vista diferentes da vida, né? É como se fosse uma câmera. Eu estou enxergando um lado, eu estou enxergando o outro. Isso já é o suficiente para tu criar uma individualidade né, com novas experiências. Então, um pouco que eu abordo ali é a respeito disso. Assim, por mais que a gente possa ter essa coisa de viver experiências muito parecidas, a gente não é igual, não existe ninguém igual, por mais igual que a pessoa seja. Ela pode ter o DNA igual, mas ela não é. E aí, sem trazer essa coisa do misticismo de alma, de espírito, sabe? Não é essa a questão. É a questão de que nós somos únicos porque nós vivemos experiências únicas. Não tem como uma pessoa viver a mesma experiência que a outra, né? Porque isso é subjetivo. Exato, exatamente. É, eu pensei muito nisso, né? De como o ambiente vai moldando a pessoa, mas também como cada um, mesmo vivendo a mesma experiência, tem pensamentos diferentes com aquela experiência, né? E É. cada um é tocado de uma forma diferente, né? Existe uma aleatoriedade aí, né? Isso, exato, né? Eu vejo muito isso, eu leio muito crimes reais, né? E você vê pessoas passando por tragédias quando são crianças, e às vezes isso leva ela a ter atitudes psicóticas no futuro, mas tem gente que passa por uma penca de tragédia e não vira um assassino por causa disso, né? Então, é exatamente isso, né? Cada um reage de uma forma muito única e aquilo vai formando a pessoa, né? Uhum. Então, mesmo que a pessoa esteja no mesmo ambiente que outra, isso não quer dizer que ela vai ser igual a outra pessoa, né? E isso é visto muito bem no conto, né? Eu achei muito interessante porque eu também percebi essa questão do rebanho em si, né? Da gente ver o comportamento de manada e como isso pode ser perigoso, né? De você pensar daquela forma só porque uma outra pessoa está pensando daquela forma sem entender muito bem o motivo, né? Você é levado a agir junto com o grupo, né? E o conto fala muito bem sobre isso, né? Sobre o perigo que pode existir nesse tipo de comportamento, né? Eu trouxe bem para uma coisa fisiológica isso, né? Ali. É. A gente está falando hoje, a gente vive isso é, num cenário psicológico, né? É uma questão de manipulação e tal. E ali isso, tu não tem nem esse controle, as coisas acontecem de um jeito que tu não tem o que fazer, né? Não adianta tu ter nem pensamento crítico mais naquele ponto. Sim, exato. Eu tô achando o máximo. Falaram que vão fazer uma resenha dos comentários. Gente, vocês são incríveis. Eu acho que eu nunca tive uma live. Então, a galera é demais. Tive uma live, voltou. Acho que eu nunca tive uma live com tanto comentário bom como tá tendo agora. Sinceramente. É ótimo. É ótimo. O Eu pessoal é o vou sempre máximo. chamar o Walter da Saiba para participar aqui, porque vocês Claro, animam meus mas chama um por um comentários. aí. Exato. Não, eu já tenho plano de chamar o Fernando, não sei se ele vai aceitar, mas já tá na minha cabeça. Ele não tá sabendo, mas tá sabendo agora. Já responde aí, Fernando. Exato, mas o Fernando, a minha ideia era que fosse o próximo vir aqui, né? O Ejas aí. E pronto. Então, nós comentamos, né, sobre os pontos que eu tinha deixado separados, ressaltados aí para a live. Só queria fazer uma pergunta final antes da gente, né, fazer as conclusões, que é para alguém que está começando a escrever agora, você teria alguma sugestão, alguma frase elementar, algum ajuda, algo que você gostaria que essa pessoa, que você tivesse ouvido quando você começou a escrever? Sim. Então, assim, sem ser pretencioso, né? Porque também todo mundo tá aprendendo toda hora. Então, assim, eu Ah, continuo fazendo muita cagada. Mas acho que uhum, algumas coisas, eu acho que não é nem em relação à escrita, ao processo de escrita, mas que eu já verifiquei que são importantes, mas em relação à postura do escritor, do novo escritor, né? Quando ele está começando a sim. se apresentar como escritor e se mostrar. Tem algumas coisas que eu acho que ajudam, assim, e outras atrapalham bastante. Uma coisa que
é mais uma opinião pessoal, mas assim, eu acho que é evitar começar as primeiras publicações, tu já amarrar numa trilogia, numa série. Porque, não porque isso seja um problema, daqui a pouco pode ser uma série maravilhosa, só que o risco de tu não conseguir chegar nas pessoas porque elas vão ver que é um autor novo, elas não te conhecem ainda, vão se comprometer numa coisa de um compromisso de longo prazo, talvez elas, né, fiquem um pouco assim, acabem nem começando, né? Então, para evitar isso, começar com uma coisa menor. Um conto, uma novela, sabe? Primeiro para as pessoas te conhecerem por ali e aí se interessarem por uma coisa maior. Tu pode até já ter escrito a tua trilogia, mas deixa ela lá guardadinha, deixa para publicar depois, para as pessoas te conhecerem Exato. melhor, né? Para ter mais resultado. Outra coisa, para quem tem perfil literário, isso eu falo porque me incomoda um pouco quando eu vejo, é a pessoa não falar só do seu livro. Hum. Eu fico bem incomodado assim quando eu entro no perfil de escritor e ele não fala nada sobre o tema, sobre o gênero que ele fala, a não ser sobre o livro dele. E nem sobre outras pessoas que escrevem aquele mesmo gênero, sabe? Então, fica uma coisa meio egocêntrica e assim, tu não tem interesse em seguir, porque se o cara vai falar sempre a mesma coisa, né? Sempre elogiar, fazer autoelogios ao livro, eu vejo um post uma vez, já estou satisfeito, não preciso continuar seguindo, né? Exato. Então, em relação a conteúdo, eu acho assim, tenta gerar conteúdos que vão interessar as pessoas e que tenham a ver com a tua história, tenham a ver com os teus livros, mas que tu traga coisas novas, né? Faça as pessoas quererem continuar te acompanhando, né? Não só para fazer propaganda de ti mesmo. Cuidar das abordagens, né? Eu falei ali sobre como eu acho meio inconveniente a gente ficar mandando mensagem para as pessoas. Eu recebo às vezes mensagem de pessoas dizendo assim: oi, tudo bem, eu sou fulano, eu escrevi o livro tal, te convido a conhecer, tal, 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 tal. E a pessoa nem sabe que eu escrevo. Sabe? Ela viu que eu tenho um perfil de ficção científica ali, ela nem se deu ao trabalho de ver que eu já também sou escritor, sabe? Ela também não leu nenhum livro meu antes de convidar eu a ler o livro dela, sabe? Então, assim, se eu for fazer isso, convidar alguém, um escritor, eu vou dizer assim, bah, li teu livro, gostei. Já estou gerando ali uma, sabe, uma relação, né? Uma relação, exato. Que fica uma coisa meio... Essa coisa do egocentrismo, assim, que eu acho que tem muito, para se evitar, né? E uma outra coisa que, assim, é muito simples, tá? Mas para mim faz muita diferença, é colocar o livro no Scoob. Sim, Eu digo isso por uma experiência pessoal. Porque eu assim, também. eu organizo todas as minhas leituras pelo Scoob. Então, se a pessoa não tem o livro lá, tem uma grande chance de eu não ler. Porque daí eu não vou colocar na fila, entendeu? Então coloquem os seus livros no Scoob, autores, pelo amor de Deus. Nossa, Maia, eu amei saber isso porque eu me identifico muito. Porque minha vida literária é baseada no Scooby. Eu faço tudo, eu respiro, eu tô escrevendo no Scooby. E É, acontece muito isso. Eu vou ler e não tá lá. Aí eu falo assim, tá, pera. Se eu quero muito ler o livro, eu tomo tempo para ir lá e adicionar a benção do livro no Scooby. Você acredita nisso? eu faço Porque isso também. eu sou incapaz de não botar minha leitura no Scooby, assim, eu não consigo. Minha vida literária tá lá. Eu falo, se um dia eu perder minha conta do Scooby, já era, porque tá tudo lá. É. Então, autores façam isso, faz muita diferença. E principalmente porque você pode conectar seu livro a outras obras. Então, quando, por exemplo, a pessoa lê lá um livro de um gênero tal, talvez seu livro seja indicado, apareça na página, né? É uma forma de divulgação também da pessoa conseguir chegar até o seu livro, né? Então, o Scooby é uma plataforma incrível, gente. Façam bom uso dele. Gente, eu só uso o Instagram porque o Scoob não tem todas as funcionalidades, porque é uma rede que as pessoas não, né, muita gente não conhece ainda e tal, porque Exato, se fosse escolher uma rede social, eu escolheria ele, só tem que ter uma plataforma melhor. exato, exatamente. Nossa, e o Scooby tem melhorado, né, cada vez mais. Eu uso o Scooby desde 2014, 2013, alguma coisa assim. E assim, ele tem melhorado cada vez mais, né? E eu acredito no potencial de um dia a comunidade literária estar toda por lá. Espero que um dia isso aconteça, porque, nossa, seria muito incrível, assim, organizar tudo, falar de tudo no mesmo lugar. É, Eu amo o Scooby, é muito bom. também. Pronto. Eu fiquei muito feliz, porque às vezes eu falo do Scooby aqui e as pessoas falam, nem lembro da minha conta do Scooby. Eu falo, gente, eu tenho que achar alguém que surte com o Scooby que nem eu surto. Achei. Tamo aí. Então, dicas dadas. Deixa eu dar. Ao pessoal que foi chegando depois que a live começou, gente, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A live vai ficar salva para quem quiser assistir depois, né? A minha intenção, eu não comentei ainda porque eu não tô tendo tempo de respirar esses dias. Voltei escrevendo.
e leitura, escrita, trabalho, enfim. Mas a minha intenção é começar a pegar essas lives e editar para ela virar um podcast, né? Fazer episódios de um podcast. Porque muita gente, às vezes, depois assiste a live, mas aí não acompanha, é uma conversa, né? Então a pessoa pode acompanhar só com áudio. A minha intenção é fazer isso, né? Quem sabe esse projeto dê certo e eu consiga pegar essas lives e editar bonitinho e colocar lá no Spotify. Espero que dê certo. Mas é isso. Michael, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nossa, eu Gostei que muito de agradeço. ter você. Puxa, adorei. De verdade. Foi uma conversa muito boa. Eu estava extremamente nervosa, mas deu bom. Deu bom, deu tudo Nossa, deu certinho. ótimo. Deu ótimo. A conversa fluiu Ah, muito todo bem. mundo Te achei uma fofa. que. Te adorei. Ah, obrigada. Obrigada. Valeu. Eu tenho. Nossa, o IG, né, me ajudou muito com desenvoltura e conversar, né, e conseguir. E tem me ajudado cada vez mais, mas eu ainda fico extremamente sem graça de conversar ao vivo aqui na live. Mas tá melhorando. Tá Tá ótimo. saindo. Tá. A todo mundo que acompanhou a live, muito obrigado, pessoal da Cypress que está aqui em peso assistindo a live. O Fernando já disse que aceita, então a próxima live vai ser com o Fernando, tá? Vocês podem Ê! botar aí na agenda. Daqui a 15 dias teremos o Fernando aqui falando sobre Esté, Tamo lá sobre já. multiversos e o universo da loucura. E preparem as perguntas, que vai ser louca. A live com o Fernando vai ser louca. Então, muito obrigada, tá bom? Gente, Eu de agradeço. verdade. E até a próxima. Nos vemos. Se você Até mais. quiser deixar algum recado final, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos os meus colegas Cyphers aqui e também das pessoas que acompanham, a Liliane Alves, a Adriana Campos, que são pessoas também que estão sempre, fãs da gente, estão sempre junto, né? E todo mundo mais que acompanha os Cyphers, que torce pela gente. A gente está dando certo porque vocês estão com a gente, né? Porque a gente tem essas pessoas que valorizam e que curtem literatura nacional e estão dando essa força pra gente. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E fico muito feliz, estou muito feliz com o caminho que a gente está tramando, traçando. E quero agradecer em particular aos chanceleres, Henrique e a Cris, que têm um papel primordial no selo. Eles são, assim, ó, os anjos que caíram no céu para nos ajudar. Então, olha, um beijo e a gratidão eterna para vocês. Que bom. A Cris colocou aqui, vai ter live sábado da antologia. Então, gente, vocês já estão Isso. sabendo, tá? Isso. E Live outra coisa. sábado. Diga-se. Tem live sábado para falar da antologia, desculpa. Tem live sábado para falar da antologia e a partir da semana que vem nós vamos começar a selecionar obras para assinar com o selo Cypress. Não vão ser ainda autores que vão fazer parte do selo como um todo, mas a gente vai escolher obras específicas para receberem o selo. E também a gente vai selecionar divulgadores, parceiros de conteúdo. Oh, legal. Aí, ó, novidade, o pessoal tá sabendo, hein? Pronto, então, autores, fiquem ligados. Primeira mão, lançado aqui. Eu vou botar na descrição da live, exclusiva. Já estou sabendo. Excelente. Amei as novidades. Muito bom. Tá certo, então, gente. Muito, muito obrigada. Aguardo vocês daqui a 15 dias e continuem acompanhando aí o Michael, Uma Livresca. Pelo menos a cada 4 posts tem um post sobre ficção científica, então aguardem aí. Semana que vem, na quarta, tem um novo. Até mais. Beijão, gente. Obrigadão.